Olá, você está no canal Navegação Fluvial Sem Fronteira e nós iremos neste material falar um pouco sobre o Port State, o Flag State e quais serão as embarcações que se aplicam a esse regulamento normativo. Mas antes de nós iniciarmos o debate sobre este material, convido você que ainda não é membro deste canal, que se inscreva no nosso canal, compartilhe as informações trazidas dos materiais, dê seu like e nos ajude a divulgar este trabalho. Muito bem, então a qual embarcação se aplica a inspeção Port State e Flag State? Será que há alguma diferença ou os dois conceitos são a mesma coisa, se aplicam à mesma situação? Muito bem, então o Port State, a inspeção PSC Port State é realizada em navios de bandeira estrangeira. Já a inspeção FSC Flag State Code é realizada em navios de bandeira brasileira. Então perceba que há uma diferença. Então quando acontecer alguma situação de algum navio estrangeiro nos nossos portos, nos portos no Brasil nacionais, então essa inspeção que será aplicada neste navio será o Port State. No caso de uma embarcação com a nossa bandeira em nosso porto, será feito o Flag State. Então, geralmente, para nós que atuamos na navegação fluvial, devido a nossas embarcações, eu acredito que a maior parte delas, até o momento, elas são de bandeira brasileira. Então, se houver uma denúncia por derrame de óleo, qualquer coisa que que esteja envolvendo poluição do meio ambiente ou qualquer outra situação que ocorreu com esta embarcação no trajeto da sua singradura, e ela for denunciada na Capitania dos Portos, então quando essa inspeção vier a bordo, quando essa vistoria vier a bordo, será feito um Flag State. O Port State nas embarcações de bandeira estrangeira, o Flag State em embarcações de bandeira nacional brasileira. Destina-se em geral a fiscalizar o requisito que determina as condições operacionais e estruturais do navio, como o cumprimento das normas e convenções que o Brasil é signatário, como SOLA, MAPOL, STCW, entre outros. Então, perceba que, devido ao Brasil ser consignatário dentro das convenções internacionais, então, essa inspeção ela está deliberada diretamente para fiscalizar o requisito que determina as condições operacionais e estruturais do navio como cumprimento dessas normas, correto? Então, segundo a definição da LESTA, inspeção naval é uma atividade de cunho administrativo que consiste na fiscalização do cumprimento desta lei, das normas e regulamentos dela decorrente e dos atos e resoluções internacionais ratificadas pelo Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana no mar e à segurança da navegação no mar aberto e em hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas instalações de apoio. Então perceba que essas inspeções elas são obrigatórias para cumprimento normativo. Isso não é só aplicado em um navio mercante ou em um navio estrangeiro. Então, de acordo com as informações que nós temos, diante desse regulamento ou dessas convenções, perceba que está dizendo que ela é feita para navegação em mar aberto, em hidrovias interiores, aonde possa ocorrer uma inspeção para prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações de plataforma fixa ou suas instalações de apoio. Então, isso são cumprimentos normativos ou regulamentos internacionais que precisam ser cumpridos tanto nas embarcações que são consignatárias como norma da qual o Brasil faz parte, tanto na navegação fluvial como em mar aberto, onde essas embarcações que estejam dentro dessa condição, elas precisam respeitar esses regulamentos e assim, quando elas forem denunciadas ou chegar sob o conhecimento da autoridade marítima, será aplicado esta inspeção, o Flag State, que é nas embarcações de bandeira brasileira, correto? Nesta inspeção é verificado se os navios cumprem com as leis internacionais no que tange a segurança, a prevenção da poluição e a condição de vida e trabalho a bordo.
Então perceba que são um conjunto de fatores que envolve essa inspeção. Então isso precisa ter um cuidado muito grande, porque dependendo daquilo que possa estar acontecendo, da condição que essa embarcação possa estar trabalhando, a autoridade marítima, ao momento que ela fizer essa inspeção, ela pode prender essa embarcação, impedir que essa embarcação ela continue suas atividades comerciais. Então aqui é um ponto muito importante, serve para os grandes gestores das empresas de navegação, né, os gerentes de navegação, aqueles que estão voltados para administrar a parte logística das embarcações, ter a preocupação de manter suas embarcações em dia e em condições acessíveis de trabalho, onde cumpra ou respeite todo esse regulamento. Isso é importante, termos conhecimento, é importante nós como profissionais de bordo termos esse conhecimento para que nós possamos também garantir essa condição diante das informações que nós, como comandante ou qualquer tripulante de bordo, possa levar essas informações à empresa para que ela possa tomar os devidos cuidados e assim sanar qualquer problema, eventual problema que essa embarcação possa estar apresentando diante das suas atividades comerciais. É importante que tenhamos esse conhecimento para que as nossas embarcações elas estejam completamente amparadas, né, dentro de uma condição acessível de trabalho, onde ela ofereça essa condição operacional, parte estrutural, cumprimentos normativos sobre navegação em área restrita. Então, se nós temos condições ou temos normas que dizem que em determinado momento tem que ser cumprido determinado horário para você passar em determinado lugar, você precisa respeitar, você precisa cumprir com esse regulamento, porque se a tua embarcação ela for denunciada perante a autoridade marítima, então a autoridade marítima vai chegar até o porto da tua empresa e será aplicado um flag state, e se for confirmado esse comportamento inadequado, que infringe as normas, que infringe as leis do tráfego marítimo, e assim essa embarcação não estiver apresentando uma condição acessível de trabalho, algo estiver pegando nela, então essa empresa será punida. E veja o tamanho que pode ser causado de prejuízo para uma empresa: prender a sua embarcação, o seu navio, e impedir que ele vá para a viagem. Se você não tem uma outra embarcação para suprir a parada dessa embarcação, então perceba o tamanho do prejuízo que essa empresa pode vir sofrer diante dessa condição. O tamanho da importância que nós devemos dar ao cumprimento dessas convenções e assim dos regulamentos normativos que é aplicado ao trabalho marítimo, porque nós percebemos que todas as informações, quando nós deliberamos sobre pontos específicos, sempre tratando sobre a navegação, está falando sobre salvaguarda da vida humana no mar, da segurança da navegação. Então são informações que elas precisam ser trabalhadas diariamente, cumprir mediante as condições que devem ser oferecidas, né, pelas companhias de navegação diante das suas embarcações. Então sabemos que o SOLA tem uma gama de informações trazidas sobre salvatagem, sobre a parte de comunicação, a Marpol sobre a poluição dos rios, aquilo que fala sobre, traz orientações sobre óleo, como tratar, como fazer, quais são as precauções que nós precisamos ter, e o STCW, que é voltado para o quarto de serviço. Então todas essas convenções e as normas, elas têm uma preocupação em estar orientando, em estar educando o profissional marítimo para que ele possa, diante das suas atividades, fazer um trabalho de qualidade e assim exercer o seu trabalho com maestria e muito profissionalismo. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa nos interessar em ter essas informações, nós precisamos buscar essas informações para que a gente possa estar imbuído do conhecimento necessário para que a gente possa desenvolver nossas atividades de uma forma profissional e competente. Então aqui nós trouxemos essas informações relacionadas
o port state e o flag state, a que se aplica e aonde não se aplica, e quais são a sua força normativa diante de qualquer situação que possa ser encontrada na tua embarcação, no teu navio. Então, dependendo da condição, daquilo que a inspeção, após a sua vistoria, após realizar a sua vistoria, ela encontrar dentro dessa embarcação, ela pode ser detida. E isso também é importante salientarmos diante do cumprimento normativo da prática do tráfego marítimo, das condições que nós temos navegado, feito nossa navegação, se nós temos oferecido risco para outras embarcações, qual é o comportamento no momento de um cruzamento, qual é o comportamento deste profissional diante das passagens onde requer determinado tempo, determinado horário para ser feito. Tudo isso precisa ser respeitado, precisa ser praticado, porque se nós ignorarmos todas as orientações trazidas nos regulamentos, nas normas, nas convenções, e vamos fazendo o nosso trabalho de qualquer jeito, porque não existe fiscalização, então você vai sendo educado, né? Você vai se acostumando, se torna o teu hábito a você praticar o teu trabalho de uma forma inconveniente, de uma forma inadequada. Você não respeita os regulamentos, você não respeita as normas, você não respeita as convenções que te orientam, te dão o norte por onde você caminhar, mas amanhã você pode ser alcançado por uma situação. Então entenda que você, como profissional de bordo, você que é o comandante do seu navio, da sua embarcação, você é o principal responsável por qualquer situação a bordo. Então tenha isso em mente, nunca se esqueça da sua responsabilidade como representante legal da companhia que você trabalha. E assim também da representação que você tem diante dos seus companheiros a bordo, dos teus subordinados, da tua tripulação. Então vamos nos atentar diante disso, porque a nossa navegação fluvial, ela de fato, ela mudou e ela continuará mudando, e nós precisamos nos desenvolver para que nós possamos também desenvolver trabalho de qualidade, onde tudo que nós venhamos fazer, ela gere resultados positivos e amanhã nós não venhamos estar em volta de alguma situação que venha nos prejudicar e assim poder até, quem sabe, amanhã nos impedir de dar continuidade ao nosso trabalho. Então fica aqui essas informações, agradeço pelo apoio de todos aqueles que têm compartilhado conosco, ficam todos na paz e até o nosso próximo vídeo.